vamos falar então do caso da Vivi, essa criança linda que foi adotada por uma família, né? O caso está acontecendo em Minas Gerais e é um caso que mobilizou aí todo o país. Muitas pessoas aderindo a uma campanha, a campanha Fica Vivi. Vamos entender melhor? Nós estamos com um vídeo aqui, o vídeo do casal, né, Maria? Isso, são os pais, Neto, da Vivi, é o Manuel e a Carolina, eles contam rapidamente um pouco da história. Então tá, vamos acompanhar o vídeo, eu peço ao senhor que está em casa que acompanhe também, para a gente saber, né, o drama que essa família está vivendo e, claro, na sequência vamos conversar com a advogada que representa a família. Pode soltar, vai lá. 2011, fomos habilitados no Cadastro Nacional de Adoção. Janeiro de 2012, a minha filha nasceu. Março de 2013, o avô paterno biológico da minha filha é assassinado a mando do seu próprio filho, genitor biológico da minha filha, por dinheiro. 2014, a minha filha é abrigada numa casa de acolhimento, depois das denúncias de maus tratos e negligência da família biológica. Fevereiro de 2015, a Justiça nos concede uma primeira oportunidade no feriado de Carnaval de conviver com a nossa filha. Essa oportunidade se repete no feriado de Páscoa, 25 de junho de 2015. A Justiça resolve nos dar a guarda provisória para fins de adoção. No outro dia, a minha filha sai do abrigo no nosso colo para nunca mais voltar. Fevereiro de 2019, depois de coletar provas desde 2013, a mesma Justiça julga procedente a ação de destituição do poder familiar contra a família biológica, o curso normal de todas as coisas que aconteceram dentro e fora dos autos. Novembro de 2020, nós somos pegos por uma decisão injusta e cruel da Justiça a nível de 2º grau, revogando a nossa guarda e passando essa guarda para a avó paterna biológica da minha filha, por causa da doutrina biologista que acha mais importante o sangue do que o afeto. 11 de janeiro de 2021, minha filha está fazendo 9 anos. Eu queria embrulhar um presente especial para dar para ela. Justiça. A justiça do afeto. A justiça do cuidado. A justiça do amor. É o que eu queria dar de presentes para minha filha. Estamos desesperados. A legislação que atende o melhor interesse da criança não tem sido privilegiada nesse processo. E nós estamos numa campanha de sensibilização da sociedade com respeito a essa situação que põe em xeque, que desmorona a adoção no Brasil. E precisamos da sua ajuda. Fica Vivi nas redes sociais, todos os dias às 19 horas, no Twitter. A vitória é nossa, a vitória é nossa, hashtag amor não se revoga. Nesses canais há uma petição que está sendo assinada por milhares de pessoas, mas gostaríamos que você participasse e nos ajudasse no melhor interesse das crianças
das várias Vivis que estão ainda aguardando decisões nos tribunais, para conhecer uma família que a ame e que traga tudo que é necessário para o desenvolvimento dela. Um grande abraço para vocês. Olha, a gente vai ouvir já a advogada está conosco ao vivo, mas só queria colocar um ponto aqui enquanto apresentador, ser humano, né? Eu não entendo de leis, não tenho minha formação como advogado, eu sou um comunicador, mas algo me toca quando eu percebo que a justiça, no primeiro momento, entende que a criança tem que ser afastada de um lar onde coisas ruins aconteceram e aquela criança está em risco, e coloca junto a uma família que tem um trato de muito amor, tem um trato de pai e mãe, tem um trato de educação, né, de carinho e com muito amor, como vocês viram aqui no depoimento dos dois. E eu me pergunto até que ponto a gente entende que um pai e uma mãe que adotaram de coração os filhos tem que ficar à sombra desse momento que a qualquer instante essa criança pode ser retirada do lar. Quais são os argumentos para isso? O que de errado, né, está acontecendo num trato familiar, de carinho, de amor? Como a mãe colocou, uma questão biológica. E é de uma questão biológica que uma criança é educada e é amada? Quais são as regras para isso? São perguntas que eu faço enquanto apresentador, por acompanhar casos como esse. Quantas famílias, quantas crianças que estão em famílias totalmente disfuncional, crianças estão passando fome, crianças estão na rua. Essa é a realidade desse país. Crianças convivendo com pais e mães agressivos. E a gente na expectativa que essa criança seja salva por anjos, por famílias que têm todo o amor, todo o carinho para dar. E a gente vê uma demora. E tudo bem, a gente até compreende, né? Há um estudo, há uma pesquisa, há profissionais que vão estar estudando caso a caso para que se aconteça esse grande encontro de amor ao próximo. Mas quando se inverte isso, e pelo que eu percebo o argumento é biológico, vamos entender melhor? Vamos conversar com a advogada Larissa Machado, advogada direto de Minas, que representa a família. Larissa, boa noite, obrigado por estar conosco aqui ao vivo, tudo bem? Boa noite, eu que agradeço pelo espaço, por poder trazer esse assunto, a repercussão que ele merece, né? Pois é, a gente está vendo aí várias pessoas, né, aderindo, a gente vê a quantidade de pessoas que estão na campanha, pelo abaixo-assinado também, está mobilizando e comovendo todo o nosso país. E claro, né, claro que a comoção, ela faz parte também de toda essa situação, né, a comoção de ver o pai e a mãe hoje sofrendo, ver a comoção, como será para essa garota, né, ser tirado de um lar, né, onde ela é dado amor a ela, e claro, e a argumentação para tudo isso, né? Então é de se comover a todos. Larissa, explica para nós então, a mãe e o pai já explicou todo o processo, é um processo longo, eu tenho amigos, né, que fizeram um processo semelhante, a gente sabe que é um processo muito longo, e é uma expectativa de ambas as partes, e agora está voltando, né, essa possibilidade do casal perder aí a guarda dessa criança. Eu queria que você falasse um pouquinho conosco, Larissa, para falar da situação da adoção do Brasil, né? Falando um pouquinho de toda essa relação que está acontecendo, eu queria que você expressasse aí, falando também, claro, sobre o caso da Vivi. Pois não. Esse caso, ele na verdade é uma bandeira. Ele demonstra, infelizmente, a situação das crianças e adolescentes que sofrem violações de direito no Brasil. Porque ele demonstra a morosidade do judiciário, o desrespeito aos preceitos que estão na lei, que estão na Constituição, e principalmente a prioridade absoluta da criança e do adolescente, que não foi observada.
nós vemos crianças que são tratadas como simples objetos. Então, nós estamos tratando de milhares e milhares de crianças que são retiradas de suas famílias de origem por abusos, por violências, por violações dos seus direitos mais fundamentais, e há um longo período de apuração, verificando-se que essas crianças estão em um risco à sua própria vida, junto a essa família biológica. Essas crianças, elas são inseridas numa unidade de acolhimento, que a lei prevê que é uma medida provisória, que visa realmente resguardar essas crianças, mas tendo em vista que a Constituição, no artigo 227, prevê que é direito de toda criança e adolescente viver em família, essa situação transitória deveria ser tratada como prioridade pelo Judiciário e ser avaliada a possibilidade de reinserção dessa criança nessa família de origem, caso essa família possa se recuperar, ou diante de violações muito graves, o encaminhamento para uma família que é chamada pela lei de substituta, que é a família adotiva. Mas o que acontece é que o prazo para uma ação de perda do poder familiar, que rompe o vínculo jurídico dessa criança com a família, que deveria demorar 120 dias para tramitar, em geral demora anos, como é o caso da Vivi. Então nós temos hoje quase 40 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e uma parcela ínfima, cerca de 5 mil crianças disponíveis para adoção. Todas as outras não possuem definição da situação jurídica e essas crianças vão crescendo nessa situação de acolhimento ou nessa situação de sucessivas tentativas de manutenção na família de origem e acabam perdendo a sua chance de ir para uma família adotiva que pode recebê-las com todo amor, com todo carinho. Então é uma situação muito triste e essa impossibilidade do Judiciário em cumprir os prazos legais, em ter uma equipe técnica capacitada em número suficiente para que apure essa situação, gera casos nos quais as crianças, antes mesmo de ter a situação jurídica definida, elas são encaminhadas por uma família adotiva. Uma família adotiva como Carolina e Manuel, que se habilitaram para adotar em 2011, que aguardaram quase 4 anos na fila de adoção, que receberam sua filha pelas mãos da Justiça e que agora passaram anos se submetendo a relatórios psicossociais, aguardando a avaliação também dessa família biológica. Teve aí, né, muitos pareceres do Ministério Público, decisões de primeira instância, e a despeito de tudo isso, em segundo grau, houve uma decisão totalmente equivocada, que utiliza elementos que sequer estão no processo, realiza acusações graves contra os adotantes, sem nenhuma prova, sem nenhuma apuração. E mesmo depois da comprovação em recurso próprio de que os argumentos daquela decisão não subsistiam, ainda assim foi mantida a ordem de retirada imediata da criança da família. Nós conseguimos a suspensão dessa ordem em caráter de urgência através do plantão do Judiciário por um outro desembargador, o desembargador Wagner Wilson, do TJMG, que demonstrando sensibilidade pelo poder geral de cautela que lhe é conferido, suspendeu essa ordem para que a criança possa, até o julgamento final desse recurso, ser mantida junto à família adotiva. Então, a situação é realmente alarmante. Diante de tantas violações de direito que essas crianças sofrem, da própria família biológica, que é quem deveria lhes resguardar todos os direitos, elas ainda são novamente expostas como um simples objeto pelo próprio Judiciário. Então, nós questionamos o que está acontecendo, qual é a base dessa decisão, porque é um simples biologismo irracional, um simples vínculo de sangue que despreza até mesmo o risco de vida a essa criança. É, infelizmente, vergonhoso o que tem acontecido e nós destacamos que, infelizmente, não é uma decisão isolada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós temos magistrados que dão realmente, né, a prioridade absoluta que a criança merece, mas temos também alguns desembargadores que entendem que a criança deva ser mantida na família de origem a despeito de qualquer violação que ela sofra. Isso é ilegal, isso é uma violação grave aos direitos humanos. Agora, Larissa, para a gente entender um pouquinho, põe o WhatsApp para nós. Eu quero a participação da população. Estamos falando sobre o caso da Vivi, né, a advogada Larissa Machado, explicando um pouquinho, né, a situação. Larissa, dentro dessa situação, né, agora a Justiça, ela quer tirar a criança, até falar devolver, acho que
até a argumentação para eu explicar para quem está em casa porque é complicado, mas assim, a justiça quer tirar a criança da família que a adotou e quer colocar essa criança junto com a avó. O que é o acordão? O que seria esse acordão para quem está em casa entender? E nesse acordão, a avó que hoje quer a criança de volta, inicialmente ela se colocou que não queria a criança. Ela negou a criança, correto? E agora ela voltou atrás, verdade, é isso? Na verdade, como já colocado, esse processo ele tramitou por muitos anos. Então, as primeiras denúncias foram recebidas e apuradas pelo Conselho Tutelar, que fez um trabalho de cientificação, orientação da família, inclusive dessa avó paterna, que se manteve inerte, e a criança continuou sofrendo maus tratos e negligência por um longo período sem a intervenção dela. Posteriormente, foi proposta uma ação judicial que, igualmente, se voltou para a tentativa de manutenção dela na família biológica. Anos depois é que foi determinado o acolhimento diante da gravidade da situação, e só após essa criança ser acolhida e ser determinado que ela fosse encaminhada para a família adotiva, é que a avó propôs a ação de guarda. Ainda assim, essa avó foi submetida a inúmeras avaliações por psicólogos, por assistentes sociais judiciais, pela apreciação do caso pelo Ministério Público, e em todos os casos restou evidente que ela não resguarda o melhor interesse da criança, mesmo porque ela em nenhum momento impediu as violações que a criança sofreu, ela não assumiu a responsabilidade pela neta, apesar da insistência de toda a equipe socioassistencial, e a todo momento, isso inclusive é mencionado na decisão, ela informa que deseja obter a guarda da neta até que o filho dela, né, que é o genitor da criança, deixe o estabelecimento prisional. Então não há uma intenção realmente de assumir os cuidados de forma permanente a essa criança. Isso desvirtua totalmente a intenção, né, de resguardar essa criança, porque nós precisamos frisar que os genitores, que são os pais biológicos, eles foram destituídos do poder familiar. Isso significa que eles não têm mais vínculo com essa criança e, inclusive, é demonstrado que eles oferecem risco a essa criança. Então, eles não podem conviver com a criança. É algo, assim, absurdo que uma decisão, em segunda instância, mencione isso e ainda assim determine o retorno dessa criança para um núcleo familiar de violência, né, e que coloca a vida dessa menina em risco. Larissa, o pai que agora está em prisão domiciliar, correto? E ele está na casa da avó. Então, mesmo ele sendo instituído do poder familiar, ele está no convívio da avó e o que está se propondo é que a criança volte para a casa da avó, ou seja, ela vai voltar no mesmo ambiente onde está o pai que cometeu um crime, que matou o próprio pai, né? O avô da criança, e ele está destituído do poder familiar. Então é uma situação complicada, né? Como que essa criança vai conviver no mesmo lar, numa situação como essa, onde o pai perdeu o direito, né? Foi destituído do poder familiar. Quer dizer, é como você colocou agora, fica uma situação ela não se conclui ali, né? Fica uma situação estranha. Isso está sendo questionado por vocês também, junto à Justiça. Isso, nós apresentamos os recursos cabíveis, que ainda estão pendentes de julgamento, tentando realmente reverter essa decisão, para que, na verdade, toda essa campanha, toda essa mobilização para que sejam aplicados os preceitos legais, acima disso, os preceitos constitucionais, que sejam resguardados os direitos e garantias dessa criança e também dos pais adotivos, mas, acima de tudo, que essa criança ela seja reconhecida como um sujeito de direitos. Ela é uma pessoa em desenvolvimento. Sim. Ela é uma pessoa que merece ser resguardada, que merece estar protegida. Não há nada que desabone a família adotiva. Muito pelo contrário, todos os relatórios produzidos nesses anos demonstram a profunda vinculação afetiva que essa criança pertence a essa família, pelos laços de amor que ela reconhece esses pais como os pais verdadeiros, os avós, tios. Ela está inserida em uma família na qual ela é resguardada, ela é amada, ela recebe todo o cuidado que toda criança merecia receber. Então, essa decisão realmente ela é uma decisão que nós chamamos no meio jurídico de teratológica, porque ela é tão absurda do ponto de vista legal, do ponto de vista fático, que realmente ela não pode subsistir.
Perfeito. A gente está tendo aqui, Larissa, manifestação também da população. Pois não, Maria. Tem muitas participações, né? As pessoas estão realmente impactadas e abismadas com essa situação, Larissa, que você está nos apresentando aqui. A Rosângela, ela mora aqui em Piracicaba, no bairro Parque Piracicaba. Ela também já assinou, inclusive a gente vai falar sobre isso, né? O abaixo-assinado do Fica Vivi, né? Da campanha. Ela diz: burocracia deixa muitas crianças sem lar, né? É absolutamente absurdo. Essa é a participação da Rosângela, pedindo aí para as autoridades acordarem a respeito dessa situação, né? A Carmen, que é de Americana, ela me mandou um print aqui que diz: estamos vendo isso acontecer por diversas vezes em Minas Gerais. O que acontece por lá? Desta forma, ninguém vai querer adotar nesse estado de Minas, né? Talvez até desistir de adotar no Brasil. Quem garante que não passarão pela mesma situação? Está questionando aqui a Carmen de Americana. A gente tem mais participação. A Mara, que está assistindo a gente de Niterói, do Rio de Janeiro. Ela também está participando do hashtag Fica Vivi. Amor não se revoga. Vamos aderir a essa causa. A adoção é para sempre, né? A Mara, que está acompanhando a gente, a favor aí da família e também da Vivi. Tem mais gente participando conosco. Aqui também, uma pessoa de longe que me escreveu. Vou achar, Neto, tem muitas participações. Aqui é a Olga. A Olga também está assistindo a gente da cidade de Vargem Grande do Sul, né, aqui em São Paulo. Ela também: queremos justiça por Vivi. Chega de injustiça. O que ela diz aqui, a Olga, Larissa, é o primordial, né? Pensem no bem-estar da criança. E ela ainda coloca aqui hashtag Fica Vivi, agradecendo ao programa, né, pela voz e pela pauta abordada. Larissa, são diversas manifestações. É realmente um caso, né, como a Carmen colocou aqui, um caso que muitas pessoas que podem pensar, né, nesse projeto de adoção podem ficar impactadas com essa situação. O que você diria para essas pessoas que estão em processo, tanto no seu estado aí de Minas, que é onde está acontecendo essa situação, como em todo o Brasil? Nós estamos lutando para que a lei seja aplicada, para que os direitos, tanto das famílias que pretendem adotar, quanto dessas crianças, sejam resguardados. E nós confiamos que o judiciário vai reverter essa decisão, e nós confiamos que realmente as nossas autoridades elas estejam comprometidas com a lei e que esse tipo de posicionamento vai se tornar um posicionamento cada vez mais isolado. Existem grupos de apoio à adoção espalhados por todo o Brasil que fazem um trabalho maravilhoso. Inclusive, eu participo do grupo de apoio à adoção de Belo Horizonte. Queria mandar um abraço para todos. No Brasil inteiro nós temos profissionais comprometidos com essa causa, inclusive juízes, promotores, desembargadores, técnicos. Nós não podemos deixar que, infelizmente, decisões equivocadas, elas maculem o Instituto da Adoção. A adoção ela deve ser promovida e deve ter realmente o reconhecimento como uma forma legítima de se formar uma família. E nós estamos buscando não apenas, né, com essa mobilização, não apenas que o judiciário atue, né, em estrita observância à lei e às garantias processuais, mas nós também estamos lutando para que as autoridades aperfeiçoem esse sistema, que haja investimento, que haja uma mobilização, inclusive política. E nós acreditamos, sim, que o Brasil ainda vai ser reconhecido como um país que trata as suas crianças, que trata os seus adolescentes como pessoas em desenvolvimento que precisam de uma proteção e de uma prioridade especial do Estado. Nós não podemos aceitar que as nossas crianças fiquem simplesmente à mercê dos seus abusadores. Então, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir porque muitas vezes a única voz que essas crianças vão ter são das famílias que estão na luta pela adoção. Larissa, a gente está com muita participação também no nosso YouTube e a gente gostaria de ler algumas participações aqui e aí a gente vai divulgar, né, a campanha Fica Vivi e depois você vai dar um parecer, né, quais são os próximos passos, o que a previsão, a sua previsão da sua equipe agora na sequência, né? Eu gostaria de falar também
que a criança, ficou 6 anos esperando, né, a destituição. 6 anos que a justiça se programando, com a burocracia, como falou nossa amiga aqui da cidade de Piracicaba, demorou 6 anos. Claro que, para a gente entender uma situação como essa, a criança passando, né, por um momento drástico que foi o assassinato do próprio avô, né, a gente fica imaginando como é que fica o psicológico dessa criança durante 6 anos na expectativa de ter um rumo para a sua vida. Né? E agora, quando tudo está em paz, tudo está numa normalidade, graças ao empenho de muitas pessoas, né? A gente não pode falar de uma pessoa ou da justiça, mas são pessoas sim, se empenhando para as crianças terem lares, com pai, com mãe, com representatividade da família, e de repente esse medo que espreita. Né? Depois eu quero que você fale também dessa questão psicológica dessa garota. Tá bom? Vamos então para a participação através do nosso YouTube. Sim, tem muita gente acompanhando pelo YouTube. Eu quero agradecer aqui as manifestações. A Ludmila está aqui dando um alô, está assistindo pelo YouTube. A Viviane Costa também mandando um beijo para a Vivi, que faz aniversário hoje. Inclusive, a Ludmila, que é de Peruíbe, está acompanhando a gente. A Yara, que assiste de Araras, também está na audiência. Aqui a Sandra também está assistindo, né? Sandra, obrigada pela audiência, a Sandra Cristina. A Eliana também está aqui dando um alô. Viviane, a Vanice está aqui dando um boa noite, né? Muita gente acompanhando pelo YouTube. Aqui a nossa página do YouTube, é só você colocar lá na pesquisa Programa Piracicaba Agora, a gente já está com o chat ao vivo aqui para você participar. A Sandra também está aqui, né, dando um alô, participando, ouvindo as suas palavras aí, viu, Larissa, acompanhando também. A Rosana dizendo aqui, né, que ela foi tirada do lar para ser colocada na casa da mãe do janitor, que foi condenado exatamente por matar o próprio pai. Rosana, obrigada pela sua participação. Yara está aqui conosco, a Viviane, a Débora também, todos colocando aqui o hashtag #FicaVivi. A Débora Goulart está aqui conosco, né? São muitas manifestações aqui no nosso YouTube, viu? O pessoal acompanhando por lá. Inclusive, esse hashtag, né, essa campanha que está aí nas redes sociais, vocês têm algumas páginas, né, Larissa, já para o pessoal que está acompanhando, que está conhecendo a história agora, região de Piracicaba aqui, que porventura não conheça, a gente tem aí, esperamos que esse abaixo-assinado, ele está quase, né, Larissa, temos esperança de que vai atingir a meta aí na data. Na verdade, nós já conseguimos mais de 250 mil assinaturas. Maravilha. Mas nós realmente esperamos um engajamento da sociedade como um todo, para que as autoridades se mobilizem e entendam que realmente é um clamor de toda a sociedade, que essas crianças, elas não estão esquecidas, que todos clamam por justiça pela Vivi, e por isso nós pedimos, né, que realmente as pessoas se engajem tanto nas redes sociais, assinem o abaixo-assinado, comentem as postagens, isso é muito importante. Tem também uma página no Instagram, né, Larissa, que lá a pessoa pode ir, já tem o abaixo-assinado, o link aqui está direto, ó, você pode diretamente entrar lá no Instagram, você procura na pesquisa Movimento Fica Vivi, né? Movimento Fica Vivi, e aqui, olha, na descrição você já tem o link para entrar nesse abaixo-assinado, tá? Então, direto lá pelo Instagram você também já tem, a gente também vai publicar aqui nas nossas redes sociais o link. Larissa, para a gente então finalizar a sua participação, eu queria que você falasse, né, rapidamente, claro, falando sobre essa questão psicológica da criança, ressaltando isso, né, para quem está aqui em Piracicaba compreenda, e já na sequência, quais são os próximos passos? A gente tem aí mais de 270 mil assinaturas, é um abaixo-assinado muito, esse número expressivo, né? E claro que isso vai chegar com certeza a mais de 300 mil
300 mil assinaturas, com toda certeza. Mas eu queria que você falasse, então, a questão psicológica dessa criança e, já na sequência, quais são os passos daqui para frente, o que a sua equipe vai fazer para defender essa família. Em relação aos aspectos psicológicos, né, são evidentes os traumas e os danos que seriam decorrentes da retirada abrupta de uma criança da única família que ela reconhece, porque, na verdade, ela foi para o acolhimento antes dos 3 anos de idade, ela está com essa família, né, desde os 3 anos, e nesse estágio especial em que ela se encontra, essa ruptura poderia trazer danos aí indeléveis, danos irrecuperáveis. Nós vamos ter hoje, inclusive, até, né, em homenagem ao aniversário da Vivi, sim, uma live especial com vários especialistas, inclusive da área de psicologia. Perfeito. Então é só o pessoal ficar ligado no Instagram, no movimento Fica Vivi, e aí os profissionais da área eles vão poder abordar melhor toda essa questão. Quanto ao processo, nós já interpusemos, né, os recursos cabíveis, nós aguardamos a designação do julgamento pelo TJ, e a partir daí, realmente, nós esperamos que todas as irregularidades desse processo sejam sanadas. Um processo que envolve uma criança, ele tem um segredo de justiça justamente para preservar essa criança que já sofreu tanto, já foi exposta a tantos danos. Mas a família adotiva, ela realmente se viu acuada nessa situação e precisou recorrer ao apelo popular para que, através da visibilidade, todos os direitos sejam garantidos, inclusive o direito ao devido processo legal, a que esse processo tramite da forma devida, que as provas e os elementos do processo estejam devidamente apurados e que haja atenção, né, em especial desses magistrados que atuam no caso, para que não seja tratado, infelizmente, como mais um processo, como um amontoado de papel, como mais uma situação. Né? Eles têm ali nas mãos o destino de uma criança, a vida de uma criança. Então é muito grave isso, e nós realmente esperamos que com toda essa mobilização nós possamos alcançar a justiça e o cumprimento da lei. Perfeito. Larissa, eu quero agradecer a sua participação, dar os parabéns por você, pela profissional, mas sem sombra de dúvida, a gente tem uma linha, né, tênua entre ser o profissional e estar ali para defender o caso, defender o direito, né, da defesa. A gente sabe disso, mas a gente sabe que às vezes o coração também tem que se levar em conta. Né? Temos que levar em conta, consideração, o coração, o amor. Eu sei que você está nessa causa como profissional e como ser humano, né? E essa empatia pelo próximo é isso que o país mais precisa, e que a nossa justiça possa agir com a razão, mas não deixando de lado o coração, ter empatia pelo próximo, ter empatia pelas pessoas. Parabéns. Nós vamos divulgar a campanha com toda certeza nas nossas redes sociais. Estaremos aqui à disposição para trazer, se Deus quiser, a gente confia em nosso Senhor Jesus Cristo, a gente confia em Deus e confia no amor, uma resposta positiva para essa situação. Muito obrigado, viu, Larissa? Amém. Muito obrigada a vocês. Assim, nós não temos nem realmente como expressar como é importante esse apoio. E agradeço também a toda a equipe do Movimento Fica Vivi. O Brasil inteiro está mobilizado, as pessoas estão realmente sem dormir, lutando incessantemente por essa causa. Eu agradeço realmente a todos, não tem nem como citar nomes para não deixar ninguém de fora, mas agradeço especialmente a Carmen, que tem nos apoiado, né, e que entrou em contato com a produção de vocês. Muito obrigada, assim, em nome da família, em nome da Vivi, a nossa gratidão. Larissa, a gente tem muitas participações, tanto pelo WhatsApp, como lá no link do YouTube também, muita gente mandando. Rio de Janeiro, do estado de Rio de Janeiro, tem muitas pessoas mandando mensagem. Tá aqui a Rosana mandando um alô lá de Macaé, né, no hashtag Fica Vivi também participando. São muitas pessoas que estão acompanhando o programa, Neto. Minas Gerais também, muita gente aí do estado de Minas. A Rosana Ribeiro está aqui também dando o seu alô, né, na campanha. Larissa, tem uma data, né, que limite. Você podia falar um pouquinho só para a gente tentar também organizar e deixar o quanto antes, né, que a gente consiga essa data aí aos objetivos?
em relação ao julgamento do caso? Isso. Nós ainda não temos uma previsão, Entendi. porque no momento nós estamos no recesso forense, então a inclusão desse julgamento na pauta presencial, que foi um requerimento que nós fizemos, ele ainda não foi apreciado. Perfeito. Então nós não tivemos ainda uma data para que esses julgamentos ocorram. E esse abaixo-assinado ele vai ser entregue nessa audiência? Ou Não, na verdade, o abaixo-assinado ele vai ser encaminhado a vários órgãos. Ok. Órgãos que resguardam direitos das crianças e adolescentes, órgãos também de fiscalização, né, do Poder Judiciário, vai ser remetida às autoridades para que tomem as medidas cabíveis. Em relação ao processo, as medidas legais são realmente os recursos interpostos, a apreciação, segue o trâmite legal normalmente. Perfeito. Larissa, muito obrigado, viu, mais uma vez. Estamos aqui à disposição em breve, com toda certeza, com boas notícias. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau. Obrigado. E a gente segue aqui, acompanhando esse caso de perto, com toda certeza. Você vai ter aí o abaixo-assinado nas nossas redes sociais, tanto Facebook como Instagram. Está lá à disposição para você fazer parte dessa campanha também, tá bom?